Olá, pessoal do Super A Prova, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de filosofia, hoje, de uma maneira especial, iremos tratar sobre a filosofia medieval. E ao falar sobre filosofia medieval, a gente tem que ter em mente uma questão muito importante: a forma como os pensadores medievais relacionaram as questões da fé, com a fé cristã, com as questões da filosofia, do pensamento, especialmente o pensamento grego. E hoje, para tratar inicialmente da questão da filosofia medieval, iremos falar do pensamento da patrística. Nessa questão, para falar sobre o problema da patrística, procuraremos contextualizar e problematizar contextualmente elementos basilares que sustentaram o pensamento cristão no início da Idade Média, tendo em vista ainda os princípios do Império Romano e como esse se alinhou aos princípios cristãos. Mas afinal de contas, se a gente fala da filosofia medieval e a filosofia medieval tem como marco inicial o pensamento da patrística, o que afinal de contas foi a filosofia patrística? O termo patrística representa na história do pensamento filosófico um período que compreende desde o início da era cristã até por volta do século VII depois de Cristo. E aí perceba aqui um ponto interessante: o pensamento da patrística é anterior ao início da Idade Média. Vai começar ali na Idade Antiga com os primeiros religiosos, aqueles que buscarão propagar os ideais cristãos. O termo de origem latina faz remissão aos grandes pais da igreja. Então perceba, os pensadores da patrística, eles são os pais da igreja, aqueles que darão início a um processo de estabelecer uma conciliação entre o pensamento cristão e o pensamento filosófico. Uma questão ela é central na Idade Média, e especialmente no pensamento da patrística. Que questão que é essa? A grande questão que irá sustentar o pensamento da patrística será: até onde somos capazes de compreender pela razão os elementos oriundos da fé? Perceba, o pensamento medieval e especialmente os pais da igreja procurarão estabelecer essa relação profunda, uma tentativa de conciliação entre os princípios cristãos e a filosofia, especialmente a filosofia grega. E esses pensadores serão divididos em três aspectos. Nós teremos os padres apostólicos, aqueles que darão início a todo esse processo lá no início da igreja. Posteriormente, os padres apologistas. E, por fim, ali no final do período da patrística, teremos os padres controversistas. Quem são os padres apostólicos? Os padres apostólicos serão aqueles que conviveram com os apóstolos e difundiram o cristianismo pelo mundo conhecido. Um exemplo de um padre apostólico, de um pai do pensamento medieval, sem dúvida nenhuma, é o grande Paulo de Tarso. Ele vai ser um dos responsáveis por dar continuidade ao cristianismo, propagando os ideais cristãos por toda a região ali da Roma, da Grécia e do Oriente, em grande parte do Oriente. Posteriormente, nós teremos os padres apologistas. Quem são os padres apologistas, muito responsáveis por essa tentativa de conciliação entre fé e razão? Será nada mais, nada menos do que um grupo de pensadores que estão intimamente vinculados à formulação, sistematização e apresentação organizada dos dogmas cristãos. Perceba, o movimento da patrística aos poucos vai dando uma maior sustentação racional ao pensamento cristão a partir de um referencial filosófico. A gente já vê uma grande mudança da referência dos padres apostólicos para os padres apologistas. E por fim, nós teremos como um grupo de pensadores responsáveis por dar o ápice dessa organização no período da patrística, que serão os padres controversistas. Quem são os padres controversistas? É um conjunto de pensadores que adentram as discussões diretas com os representantes do paganismo, contrário às verdades reveladas do cristianismo. Perceba, os pais da igreja, os representantes principais da patrística, eles têm, além da preocupação de estabelecer uma sustentação racional, uma sustentação filosófica para o pensamento cristão, eles têm que enfrentar uma série de questões, uma série de questionamentos daqueles que posicionavam contra os dogmas da igreja. Então eles têm uma dupla missão: evangelizar e estabelecer um argumento firme, um argumento sustentável
para o pensamento religioso da época. Como reforço da teoria, eu proponho a vocês a acessar esse artigo que possa ampliar um pouco as discussões sobre a filosofia medieval, como uma forma da gente adentrar e conhecer mais profundamente alguns aspectos que demarcam o pensamento da patrística. Além desse reforço de teoria, que é de extrema importância para ampliar as discussões em torno da patrística, fica também a dica do estudo do nosso material escrito, que vai trazer ali com mais detalhes e com uma maior discussão essa inter-relação entre fé e razão, que é a grande questão, o grande problema que envolve não só a patrística, mas todo o pensamento medieval. E espero que tenha gostado da nossa aula de hoje e eu encontro vocês agora há pouco com a resolução dos exercícios referentes ao pensamento da patrística. Um grande abraço.